Deus abençoe a todos. Vocês ficaram em pé tanto tempo, né? Fiquem de pé mais um pouquinho. Nós vamos ler a Escritura no livro de Números, apenas 2 versículos. Nós saudamos a todos, os nossos visitantes queridos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Números capítulo 24, versículos 5 e 6. Assim diz sua palavra: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém. Poder sentar. Esse texto é uma profecia, uma parábola dada por um profeta. O seu nome é Balaão. Este é um falso profeta. Ele foi alugado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel. Você encontra isso no capítulo 23 de Números. Israel havia saído do Egito em rumo à terra prometida. E no caminho passou por Moabe. Moabe era parente de Abraão. Na verdade, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó, Israel, os seus 12 filhos. Jacó teve seu nome mudado de Jacó para Israel, e seus 12 filhos formaram a nação de Israel. E Moabe? Vocês lembram quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus? Ele saiu com seu sobrinho Ló. E por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló estava habitando em Sodoma e Gomorra. Vocês lembram? Por quê? Porque ele havia brigado com Abraão. Ele então apartou-se de Abraão nessa peregrinação e foi para Sodoma, uma região mais vistosa e mais bela, enquanto Abraão ficou nos carvalhais, na região montanhosa e pedregosa. A sequência foi que Deus condenou Sodoma e Gomorra. E Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, intercedeu por seu sobrinho Ló. E Deus enviou seus anjos ali, 2 anjos, que tirou Ló de lá de Sodoma e Gomorra. E quando os arrancou com muita pressa, porque Ló não queria sair. Vocês lembram? Eu preguei sobre isto. Eles tiveram que ser arrastados pelos anjos para saírem de Sodoma. Ora, meus irmãos, será que Deus precisa enviar mais 2 anjos para arrastar o seu povo de Sodoma? Às vezes eu penso que sim. Porque foi puxado, arrastado, que Ló e suas filhas e sua esposa saiu de Sodoma. Então os anjos, em determinada altura, disse: vão e não olhem para trás, fujam. A esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Não é assim a história? Então os anjos disseram: fujam, porque enquanto vocês não estiverem em lugar seguro, eu não posso trazer o juízo. Isso nos diz o quê? Antes que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja em lugar seguro, antes disso, o juízo não pode vir. Aleluia. Amém. Porque o mesmo anjo que traz o juízo para Sodoma, traz o escape para os filhos de Deus que estavam em Sodoma. Amém. E os mesmos anjos que trarão o juízo sobre essa terra, antes disso, levarão a igreja, ou conduzirão sua igreja, a igreja do Senhor,
para um lugar seguro. É assim que a Bíblia funciona. Aleluia. Como foi no princípio, será no fim. Porque não existe nada novo debaixo do sol, de maneira que tudo que foi, tudo que se foi, se tornará a fazer. E voltará a fazer mais uma vez. Eclesiastes 9 fala sobre isso, 1:9. Tudo que é já foi, e tudo que foi voltará a acontecer. Vamos ler isso, para que não fiquem minhas palavras. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então é desse jeito, irmãos. Como antes de Deus trazer juízo para Sodoma, os mesmos anjos que levaram juízo levavam também escape. Então nós podemos ter segurança que antes que as bombas comecem a explodir, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, se é que você faz parte desse grupo, estará em lugar seguro. Isso é, se você também crê em anjos, porque há pessoas, mesmo crentes hoje, que não creem em anjos, não creem no poder de Deus, não creem em cura divina. Mas deixa eu seguir aqui. A esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A Ló pediu para se refugiar em uma das cidades. Em uma das cidades que o anjo iria destruir. Ele disse, eu não aguento fugir mais, deixa eu me abrigar aqui nessa cidade. E o anjo permitiu. Não era intenção, não era a vontade perfeita de Deus que Ló parasse ali. A vontade perfeita de Deus era que ele saísse daquele lugar amaldiçoado. Mas Ló representa, no quadro da Bíblia, o crente denominacional. Ele dá a sua opinião acerca da Escritura. Ele não consegue ficar com apenas o que está escrito na palavra de Deus. Ele deu sua opinião ao anjo, eu não vou aguentar fugir até ali, deixa eu parar aqui. Sabe, irmãos, eu não estou desejoso de parar aqui. Enquanto o anjo segurar o juízo de Deus, eu desejo fugir mais além para o lugar seguro que Deus determinou para nós nesta era. Amém. Desta maneira, Ló encontrou abrigo nessa cidade e ele não tinha mais esposa. O que aconteceu? As suas filhas embebedaram seu pai e entraram a ele e tiveram filhos do seu pai. Coisa feia, não é? Onde aprenderam isso? Em Sodoma. E queriam suscitar um nome ao seu pai, porque naquele tempo, se um pai não tivesse filhos, o seu nome cairia, sumiria. E elas então quiseram fazer uma bondade. Observe como para ajudar a Deus, ou para ajudar sei lá, eles começam a fazer alguma coisa, mesmo que fora do que é correto. Eu fiz para ajudar. E essas moças tiveram 2 filhos. Um era Amon e o outro teve por nome Moabe. Moabe gerou os moabitas e Amon os amonitas, que cresceram e se tornaram uma nação para serem amigos de Israel, para serem inimigos de Israel. Eles eram parentes de Abraão por parte de Ló, mas quando cresceram, aquela parentela cresceu para serem inimigos de Abraão, ou da semente de Abraão. E todos nós sabemos que da semente de Abraão viria o Messias, e que nós, os filhos de Deus, somos semente espiritualmente de Abraão. Esses são os moabitas. Agora vamos avançar na história. Encontramos Israel saindo do Egito e trilhando até Canaã. E Deus falou para Moisés, olha, vocês não mexam com o que é
dos descendentes de Esaú, a montanha de Seir, vocês não mexam nada lá. Olha, quando você passar por Moabe, tudo que você pegar lá, você pague, porque são vossos irmãos. Deus ensinou ao seu povo passar pelas provas e por aquela dificuldade sem tomar nada de seus irmãos. Então, quando Moisés e o povo de Deus iam caminhando e começaram a se aproximar das posses de Moabe, Moabe ficou apavorado, pensando que esse povo de Israel viria como muitos bois e lamberiam toda a água, comeriam todo o pasto. Mas Moisés disse: olha, não tema, o que te beber, nós vamos pagar pelo que nós comermos aí, pelo que nós bebermos. Mas mesmo assim, Moabe, em seu rei, o rei de Moabe, Balaque, teve medo de Israel e alugou Balaão para amaldiçoar Israel. Então vocês podem ver quem é Moabe? É o parente de Abraão. Moabe é o parente de Israel. Moabe adorava qual Deus? Qual foi o Deus que livrou Moabe da morte, ou que livrou o pai de Moabe da morte? Não foi o mesmo Deus que abençoou Abraão? Vocês não podem ver aí dois tipos de igreja, uma igreja espiritual e uma igreja denominacional, carnal, mundana. Abraão representa a igreja espiritual. Moabe, Ló, representa a igreja denominacional. A igreja do Deus vivo é interdenominacional. Ela segue a direção do Espírito Santo. A igreja de Deus não tem um chefe. O chefe da igreja dele é ele mesmo. Ora, e quando Deus envia um homem, ele não precisa de uma autorização, um documento, não. Você sabe quando a unção de Deus está em um homem. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o distintivo dele. Essa é a confirmação de homem de Deus. A unção do Espírito vai com ele. Muito bem. Então vinha Israel ali, habitando só. Tinham vários descendentes, parentes de Abraão. Esaú estava no vale, na montanha de Seir. Moabe era descendente do sobrinho de Abraão. Amon, eles adoravam o mesmo Deus que Abraão adorava, mas tinham uma doutrina diferente. Esse é o problema. Tanto Balaque, quanto Moisés, quanto o povo de Israel adoravam o mesmo Deus. Tanto Balaão como Moisés adoravam ao mesmo Deus. Qual é a diferença? Deus escolheu Israel. Deus cumpriria a sua promessa através de Israel. A palavra de Deus foi dada a Israel. Eles deveriam deixar Israel livre e ir em paz. Deus escolheu, naquele tempo, um povo, Israel. Nesta geração, Deus também tem escolhido um povo. E você diria: esta igreja é o tabernáculo? Não, senhor, não, senhora. Que povo é esse? É um povo que tem a capacidade de receber a palavra e manifestá-la. Amém. Agora, eu sei que se você recebe a palavra e a manifesta, você não vai ter muito lugar para frequentar, não. Aleluia. Se você sair daqui e dizer assim: eu creio que o batismo é em nome de Jesus Cristo, como diz a Bíblia, você vai arrumar muito problema. Se você disser: eu creio, como a Bíblia ensina, que uma mulher não pode ser uma pregadora, uma pastora, sacerdotisa, você vai arrumar muito problema. Se você disser: na Bíblia, depois que Jesus partiu o pão e deu o vinho para todos os seus discípulos, ele tirou suas roupas, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés, e diz que nós deveríamos fazer isto. O lava-pés está lá. Se você disser: olha, a comunhão, a santa ceia, não é com pão de padaria não, porque pão de padaria tem fermento, é com pão sem fermento, Mateus 26, você vai ouvir assim: não, isso você está sendo muito legalista, as coisas mudaram. Alguém me disse que fazer a santa ceia tanto com pão ou com jaca é a mesma coisa, é só uma representação.
tanto com pão como com um pedacinho de jaca. Se foi pão sem fermento, naqueles dias, Mateus 26, hoje também é pão sem fermento. Amém. Se foi servido vinho, nós servimos vinho. Amém. O que eu posso fazer se alguém gosta de vinho e é viciado em vinho alcoólatra? Você vai para o inferno com esse espírito. Nós não cremos em beber bebida alcoólica, mas não vou mudar a escritura por causa de alguma coisa. Ele serviu vinho, nós servimos vinho na Santa Ceia. Não é qualquer vinho. Nós fazemos o vinho que nós tomamos, pela graça de Deus, essas mãos amassam as uvas e o tempo faz com que aquilo fermente. Certamente não são mãos dignas, mas pela graça de Deus, nós temos então dignidade. Mas é assim, feito para aquele propósito. Se você começa a colocar a doutrina no esquadro, você logo vê que você arruma muitos inimigos. Quer ver outra coisa? Não existe na Bíblia uma hierarquia. Por exemplo, o pastor, depois tem o bispo, diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, aí vai subindo. Não existe. A palavra presbítero, ancião, pastor e bispo tem o mesmo significado. Não existe uma hierarquia. A maior autoridade na igreja é Jesus Cristo, através do pastor. E o pastor é a autoridade, enquanto a igreja o quer como sendo autoridade espiritual sobre a igreja. A parte administrativa da igreja não compete ao pastor, compete aos diáconos. A questão espiritual é outra coisa, mas toda a administração da igreja tem a ver com os irmãos, nunca com o pastor. Mas o que nós temos? Nós temos sede. Sede. Vou contar uma coisa ridícula aqui para vocês. Política é do diabo. Não duvide disso. Alguém diz, José era político. José não era político. José era um servo de Deus que foi colocado para reinar sobre o Egito. Ele nunca fez campanha para ser político. E pergunte se ele queria estar lá. Ele queria estar com o pai, Jacó. Ele foi expulso. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era político? Não era político. Deus o colocou no palácio do rei. Se Deus colocar você no palácio do Planalto, vá. Agora não faça campanha, não. Neemias não era político. Ele era o copeiro do rei. Então, onde Deus colocar você, use sua influência para Jesus. É isto. Eles não fizeram campanha. Esther era a rainha. Muito bem, ela fez campanha para ser a Miss Universo, não foi? Não. Foi plano de Deus. Agora é plano de Deus eu deixar esse púlpito para ser um político? Você acha isto? Ou usar esse microfone, o altar do Senhor para falar de política? É o que eles fazem. Observe isto. Pregue contra a política. Quase que você não tem igreja para ir. Porque eles dão o púlpito para políticos subirem. Olha que coisa, olha o extremo do absurdo. Houve uma certa denominação que teve sua assembleia e sua reunião anual, ou a sua reunião para verem quem votariam. E o presidente geral daquela circunscrição, ou seja lá o que for, disse, olha só, nossas igrejas vão apoiar tal político, disse o homem. Que vergonha! Um pastorzinho, no sentido de falar, né? Um pastor levantou-se e disse, olha, mas lá na minha igreja, o político tal levantou a igreja, deu bloco, deu terreno, nós estamos com ele. E aí a briga começou, porque o pastor presidente queria que votasse em um, e o outro pastor estava devendo voto porque a igreja tinha sido construída ou alguma coisa por outro político. Que vexame! Vou dar meu testemunho para a glória de Deus. Estava eu evangelizando um rapaz que conversava muito bem, querendo eu pregar essa mensagem para ele, uma mensagem que nos chama para fora deste mundo, que está prestes a ser queimado. Aleluia. Você imagina?
eu querer ser vereador em Sodoma? O anjo querendo me tirar de Sodoma e eu querendo ser vereador em Sodoma, prefeito de Sodoma? Deus vai queimar esse mundo amaldiçoado pelo pecado. É o que disse o profeta. As bombas já estão prontas. E eu tentando evangelizar o rapaz, eu aprendi uma coisa. Tem gente que sabe conversar. E o rapaz era bom de conversa. E conversava. E eu sentindo algo diferente nele, mas as palavras boas. Ele desmarcou comigo. Nós marcamos de sair para continuar conversando 2 vezes. Ele foi uma vez na minha casa. Eu conheci sua noiva, na época a noiva dele. Ele foi em minha casa e ele gostou da conversa e quis conversar comigo mais. E em 2 momentos ele marcou e desmarcou comigo. Na terceira vez que ele marcou para nós continuarmos nos encontrando e conversando acerca dessas coisas, ele me disse: olha, infelizmente eu não vou poder ir. E eu vou te explicar por quê. Nós estamos agora na reeleição e vocês sabem, você deve ter visto, ele me disse, o nosso prefeito está muito triste, num momento muito difícil. Não houve um tempo aí que tinha um prefeito, numa cidade distante, que foi chamado de prefeito chorão, estava chorando para lá, chorando para cá. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Alguém lembra? A portaria lembra, não? Diz que o prefeito estava chorando, sofrendo, e ele tinha que dar um apoio a esse prefeito. E por isso não podia me ver. Irmãos, pense num fora. Pense que nunca mais eu liguei para esse rapaz. E ele me disse: olha, quando eu preciso de cadeiras, por exemplo, ele me cede. Quando eu preciso de um terreno para fazer uma igreja, ele me concede. Eu não posso faltar com ele agora. Alguém podia dizer assim: era a sua oportunidade, pastor Messias, de ser amigo do prefeito. Pois eu rejeitei, eu tive nojo disso. Eu não quero ter nada a ver com política. Meu negócio é pregar o evangelho. Sabe? Mas as pessoas se misturam porque querem algum tipo de apoio. Nós não poderemos consertar o mundo. Deixe-me falar uma coisa solenemente. A Bíblia me ensina que o mundo vai melhorar. É possível que isso que está acontecendo agora melhore. É possível que o salário melhore, é possível que o feijão abaixe, é possível que a educação melhore, é possível. É possível que o Brasil melhore, é possível. Mas sabe, o mundo não está melhorando para nós, não. O mundo está melhorando para os mundanos. Quando vocês ouvirem falar de paz, virá então repentina destruição. O mundo odeia o Espírito que está em nós. Nós ainda não somos perseguidos e mortos, ainda, mas seremos. Amém. Não adianta você ter dinheiro no banco, daqui a pouco eles vêm com um chip ou com uma coisa e você vai ter que se cadastrar. E quando você bater o pé, não, meu dinheiro, então me dê todo o meu dinheiro aí que eu vou guardar no meu colchão. Então eles abolem o papel e você fica sem dinheiro. Sabe, me faz lembrar quando eles invadiram Roma. Roma invadiu Jerusalém. Vocês lembram que naquele tempo os irmãos vendiam tudo que tinha e depositavam aos pés dos apóstolos? Sabem o porquê? 40 anos depois daquilo, ou naqueles tempos, 40 anos depois que Jesus subiu aos céus, Tito invadiu Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, as mães passaram fome, comiam seus filhos. Uma mãe chegou a cozinhar seu filho para comer, de tamanha fome e carecia. Terreno em Israel não valia nada quando Roma cercou. Então, quem deixou o seu dinheiro em Israel, aconteceu o que com ele? Perdeu o dinheiro. E aqueles irmãos que tinham vendido tudo e colocado no evangelho, investiram bem o dinheiro? Certamente. Amém. Vocês não acham? Isso foi quando começou a grande tribulação para o povo de Israel. Como é que você acha que vai começar a nossa tribulação?
vai ter alguma coisa financeira que nos apertará. Se você é um homem, uma mulher ganancioso, sabe, você vai perder dinheiro. Invista seu dinheiro no evangelho que você terá mais lucro. Amém. Eles vendiam tudo que tinham. Quando Roma fechou Israel, o dinheiro deles estava fora daquele lugar. Amém? Onde está seu tesouro? Está aqui nesse mundo? Você perderá dinheiro. Mas deposite seus tesouros lá na glória, onde a traça não rói, nem os ladrões minam, disse Jesus. Muito bem. O que acontece? O mundo vai melhorar, mas não para nós. O mundo não quer o evangelho, não quer a Bíblia. Vejam como estão tratando a religião. Estão colocando num lugar secundário, porque cada um tem direito de crer. Então estão respeitando você como respeitam qualquer outra religião. Vocês estão entendendo? Está nivelando. Então vai ser tratado tudo igual. E se você rejeitar o tratamento igual, você não terá um tratamento melhor, você terá um tratamento pior. Eu já falei, o ecumenismo está em processo agora mesmo. Observem como as igrejas estão se fundindo, como cantam igual, como se vestem igual, como têm prazeres mundanos iguais, está tudo ficando igual, terão igual cabeça o anticristo. Algumas pessoas imaginam que o anticristo é a besta, que o anticristo é aquele homem que vai vir e vai unificar tudo. Não. Há uma trindade satânica: anticristo, falso profeta e besta. O anticristo é um espírito que João disse que já estava no mundo em seus dias. O anticristo não virá. Estava nos dias de João. Já está. Já estava. Leia a sua Bíblia. João explicou isso em suas cartas. Que espírito estava sobre Judas? Não era do anticristo? Que espírito estava sobre Caim? Não era do anticristo? Era anticristo, por quê? Anticristo, e Cristo é a palavra. Então é o espírito antipalavra. O espírito anticristo crê na trindade. O espírito anticristo batiza nos títulos de Deus em vez do nome de Jesus Cristo. O espírito do anticristo não crê no batismo com o Espírito Santo. O espírito do anticristo não crê em santidade. Mas se você crê nessas coisas, você é do Espírito Santo, você é de Cristo, você é da palavra. Agora vejam, o mundo vai melhorar, mas não para nós. Agora vejam o seguinte, voltando aqui para concluir essa mensagem. Israel é uma interdenominação. Por quê? Israel era o povo que servia a Deus. Sobre que bandeira? Nenhuma. Jeová Nissi. Jeová é a minha bandeira. Eu sirvo a Deus. Tudo que Deus falava, através de seu profeta, eles obedeciam. É só. Vejam só, nesta noite, o que nós deveríamos fazer também? Tudo que Deus nos fala através da sua palavra, devemos obedecer. Isso parece complicado? Para alguns parece. Porque dizem, os tempos mudaram. Os tempos mudaram? Mas o homem não mudou. O diabo não mudou. Mulher ainda é mulher, homem ainda é homem, criança ainda é criança. Os tempos mudaram, então coloque a criança para governar a terra. Não vai dar certo. Os tempos mudaram, coloque mulheres para estarem sobre homens. Não dará certo. Leiam Isaías capítulo 3. Quando você faz essas coisas, você deixa as coisas fora do seu eixo. O que acontece? Nós estamos justamente em uma encruzilhada. Sabe quando você está numa estrada? E eu sei bem disso quando estamos indo daqui para o sertão, para a Ribeira do Pombal. Nós pegamos ali a 101 e seguimos e passamos em Alagoinhas. E de Alagoinhas nós seguimos adiante, se você conhece a estrada. Lá adiante tem cerca de 7 quilômetros
desde a entrada de Alagoinhas, nós temos uma entrada à esquerda para ir para Iambupe, que é a 110, que termina em Ribeira do Pombal e finalmente em Paulo Afonso. Se eu permanecer na 101, eu não vou chegar em Pombal. A 7 quilômetros ali de Alagoinhas, eu tenho que fazer uma curva, um contorno, uma conversão à esquerda. Pois bem, nós estamos também na 7ª era da igreja, meus irmãos. É a hora de que nós temos que fazer uma conversão, uma mudança de rota e virar à esquerda, ou melhor, à direita, e irmos ao encontro de Jesus Cristo. Porque você caminha lendo a Bíblia, muito bem, muitos caminham lendo a Bíblia, você caminha com sua vida cristã orando, muitos oram, e assim nós vamos aquele grande grupo, caminhando, todo mundo, nós cantamos hinos, todos cantamos, isso é ótimo, somos todos iguais, somos a grande igreja de Jesus Cristo. Amém. E vamos lendo a Bíblia, e caminhando, mas chega num dado momento que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei com ele, e ali cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, nós estamos na hora em que uma placa disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, vire agora, saia desse caminho. Esse caminho denominacional serviu em outros tempos. A mensagem de Martinho Lutero não serve para nós. A mensagem dos judeus não serve para nós. Nós estamos aqui na consumação dos séculos. Nós vivemos no tempo da manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, pastor? Eu quero resumir. Vocês lembram que no final da história de Jesus, ele teve seu corpo transformado depois da sua morte e ressurreição? Vocês lembram que aquele corpo que ele tinha passou por paredes sem precisar abrir as portas? Você lembra que aquele corpo que ele tinha voou e uma nuvem o escondeu? Pois é, nós estamos preparando para essa fase. Eu penso que isso é diferente do que oração, do que vir à igreja, do que cantar hinos, não é não? Mas como é que você chega ali se você não ora, se você não busca a Deus? É hora de você confirmar que você fez a lição correta, porque a prova mostrará que você estudou com a nota que você levar. E sabe qual é a aprovação nesta prova de Deus? É Ele te dar o Espírito Santo. E sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquilo que fez Jesus ser quem Ele foi e quem Ele é. O Espírito Santo torna você participante da natureza divina. Você não é mais um mundano, você é mudado. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nesse ponto. Mas sabem, irmãos, o profeta de Deus, irmão Branham, falou sobre a América. Em 58, nós estamos... Eu gosto de falar bem disso aqui. Quando você tem uma safra, o tempo da safra, você encontra muitas mangas no sertão, sabia disso? Quem sabe? No sertão tem muita manga. Mas quando termina dezembro tem muita manga. Mas quando é janeiro, daqui a pouco a manga acaba, porque a safra acabou. Quando tem feijão, planta feijão 3 vezes por ano. Se chove e colhe na estação própria, mas chega um momento que a safra acaba e vai acabando. O milho, você tem uma safra de milho plantado, você começa a colher no campo, então chega lá alguém para comprar milho em sua tarefa de terra e diz, não tenho mais milho, não, acabou. Ou eu só tenho mais uma tarefa de milho plantado, ou meia tarefa. Porque o milharal está acabando. Porque já foi colhido tudo. Os filhos de Deus têm sido colhidos durante 7 eras da igreja. Nós estamos agora colhendo os últimos molhos de trigo para o Senhor. Quando o último feixe for colocado no celeiro, o arrebatamento acontece. Amém. Nós estamos como a arca
com a sua porta aberta, esperando que os animais entrem. Quando o último entrou, a porta foi lacrada e ninguém mais entrou. A igreja do Espírito Santo está esperando que o último receba para que a porta seja lacrada. Não é tempo mais para brincadeira. Você precisa saber. Sabe quando... E eu notei certa vez, vocês já viram um milharal seco, com a espiga bem madura, seca? Ela já é muito dura, ela não serve muito para consumo agora, ou você tem que colocar na água para moer ela. Eu fui em certa roça no sertão e tinha um pé de milho com todo amarelo, todo marrom, as palhas eram marrons, mas o milho, havia uma espiga de milho e dentro das palhas ali estava um milho bem seco e bom, vivo. E o rapaz pegou ali, quebrou aquela espiga e colocou, e as galinhas fizeram a festa com aquela espiga de milho seco. Depois eu notei um milharal, uma roça de milho, com o milho todo seco. É um ambiente feio. Não é bonito olhar para um milharal com o milho maduro. As palhas são marrons. O que isso quer dizer? O tempo da colheita não é um tempo bonito, não. É bom ver aquelas palhinhas verdes. Vejam só. E o tempo que nós vivemos aqui é um tempo bonito? Não. Mas debaixo das palhas, o agricultor, o cultivador, o dono da seara procura então grãos bons. Então não me fale das suas palhas. Deus quer ver em você o grão maduro debaixo da carcaça que você é. Não tem a ver com obras, porque nenhum homem pode se salvar pelas obras, mas pelo tipo de semente que você é. Você crê na palavra de Deus. Você é um grão original. Glória ao seu nome, Senhor. Não há beleza na seara no tempo da colheita. E é por isso, e não há muito o que se fazer no tempo da colheita, porque o sol vem para amadurecer o grão. Vocês todos compreendem? Levante suas mãos. O tempo do sol quente não é para plantar mais nada. O sol quente pega uma banana verde, ou de vez e coloque no sol. Logo, logo ela amadurece. O sol vem para amadurecer. E Jesus não é o sol da justiça? A sua vinda esquentando o mundo faz o quê? Faz a palha manifestar que é palha e o grão manifestar que é grão. Amém. Aleluia! E nós não colhemos palha, colhemos o grão. Jesus disse: se um grão de trigo caindo no solo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, você planta um caroço de milho, você tem um pé de milho que produzem cerca de 3 espigas de milho. Você planta um grão de milho, um caroço, você tem um pé de milho que produz 3 espigas de milho, e uma espiga de milho pode produzir até 800 grãos. Então, um grão de milho produz 2.400 grãos iguais a ele. Jesus é o grão original que caiu no chão. Que tipo de grão é você? Você planta um caroço de feijão. Não foi isso que ele disse na parábola da semente? Você colhe de 100 ou 60. Para um grão você colhe 60, ou para você colhe 100 grãos. Todo mundo sabe. Você planta uma saca de feijão para colher 12 sacas. É isso. Você planta uma saca de feijão de 60 quilos, você colhe 12 sacas. Quer dizer, você planta um para colher e você tem 12 vezes mais, ou 11 vezes mais. Iguais. Cada grão de feijão produz 60 caroços iguais a ele. Pois bem, Jesus é nosso caroço de feijão, Jesus é nosso caroço de milho, Jesus é nosso grão de trigo. E o que nós somos? Nós deveríamos ser como ele. Mas não dá para ser como ele sem a presença dele. Então nós criamos palha,
Nós somos como o pé de milho, nós o povo. Tanto como a história cristã, de uma maneira geral, as igrejas foram crescendo, passando por Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham, os pentecostais. Então agora, em que ponto estamos? Nós tivemos um broto, formamos um pé de milho bonito, depois colocamos as flores, saiu então a espiga, o que seria a espiga, então o grão nasceu na espiga, a palha envolve tudo, isso tudo é o processo, tudo isso de igreja tem o seu lugar, mas agora não é mais hora disso, porque quando o sol vem, ele começa a dar vida à semente. Enquanto a vida da semente vai aumentando, a palha vai secando. Então, a mesma coisa que dá vida para a semente, queima a palha. A presença de Jesus Cristo faz bem a você, mas faz mal ao mundano. Se você é semente de Deus, a palavra de Deus vem em seu coração como um alívio, como um colírio, como beber água fresca, como se abaixar debaixo de uma rocha e juntar suas mãos e beber a água que cai da montanha. Eu já tive esse privilégio. Que coisa boa. Água sem cloro. Desce como uma luva, amaciando, alisando sua garganta e desce por aqui, é ótimo. Como água de purrão, água de pote. Mas quando a palavra de Deus é ouvida por alguém que não é de Deus, isso é condenação. Nós somos uma interdenominação. Nós não cremos em denominação. Qualquer pessoa que queira servir a Jesus é bem-vindo. Agora, servir a Jesus. Balaão servia a Jesus? Agora você me responda. Pense um pouco. Balaão consultou a Deus. Deus visitou Balaão e disse, lê a sua Bíblia, 23 de Números. Você vai encontrar que Deus visitou Balaão e perguntou, quem são esses com você? Éramos enviados de Balaque. Deus falou com Balaão. Se Deus falou com Balaão, Balaão então é um profeta correto? Você acha? Deus falou com Caim. Jesus habitou com Judas. Isso não confirma alguém? Diótrefes, Fileto, Himeneu eram amigos também de Paulo e trabalhavam com Paulo. É por isso que eles são confirmados hoje? Não. O sol faz você manifestar que semente você é. Os problemas fazem. E Balaão disse, eu não posso, são enviados de Balaque para mim, disse ele a Deus. Deus visitou Balaão. Então disse Deus a eles, não vá com esses homens. E Balaão não foi com esses homens para amaldiçoar Israel. Ora, quando é que Deus vai amaldiçoar o seu povo se ele abençoou Israel? Amém. Então, Balaque mandou outros mensageiros a Balaão com mais presentes. Aí ele tinha ido com... Aí você vai encontrar Pedro dizendo que Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão estava interessado em dinheiro, profetizava por dinheiro. Você conhece alguém que cura e profetiza e prega essas coisas por dinheiro? Está cheio disso. Balaões modernos. Ler a Bíblia é como ler um jornal. Está acontecendo em nossos dias hoje. Então vieram outros mais poderosos, com mais riquezas. E Balaão orou de novo a Deus. E Deus disse, vai. Ora, por quê? Deus mudou de ideia e agora queria abençoar Balaão com aquelas riquezas e agora Deus iria amaldiçoar Israel? Não. É porque Deus tem duas vontades. Uma perfeita e uma permissiva. Você vai caminhar pela vontade perfeita dele ou pela permissiva? Deus abençoou Isaac, mas também abençoou Ismael. Você é Isaac ou você é Ismael? Está vendo? Dois caminhos.
Balaão foi amaldiçoar. E quando a unção veio sobre ele, olha o que aconteceu com ele. Em vez de amaldiçoar, ele disse: que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Era o Espírito Santo em Balaão. Não falso, certamente. E Deus usa um homem falso? Usa. Naquele grande dia, Jesus explicou, Marcos 7, que muitos dirão a ele: em teu nome fizemos milagres e muitas maravilhas. Jesus dirá abertamente para eles: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Então, milagres não quer dizer que Deus está com ele, porque o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que está usando esse falso profeta, o condenará no último dia. Nós não seguimos sinais, seguimos a sua palavra. Esse é o erro dos pentecostais. Eles seguem os sinais. Nós não seguimos sinais, seguimos a sua palavra. Não foi isso que Paulo disse? Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Loucura para os gregos e abominação, heresia, escândalo para os judeus. E está vendo o que a mensagem é? Você pode ver o que a mensagem é? Ela é interdenominacional, ela não tem partido, ela está do lado da palavra, e a palavra é Deus, e a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós, e a palavra é o Espírito Santo, batendo na porta hoje, para entrar e mudar sua vida. Eu poderia continuar dizendo sobre essas coisas, mas eu vou ler um parágrafo aqui da mensagem. O profeta pregou: fuja para cá, venha rapidamente. Ela foi pregada em 1958. Observem o que ele diz. Parágrafos 25 e 26. Agora, às vezes, nos perguntamos, 26 e 27. No início, quando os dois rapazes, ambos, Caim e Abel, vieram para adorar a Deus, ambos construíram igrejas, ambos construíram altares, ambos pertenciam à igreja, ambos eram respeitáveis, ambos tinham a mesma ideia de que Deus era Deus e, com sinceridade, se ajoelharam e adoraram a Deus. Vocês podem ver Caim e Abel adorando a Deus sinceramente? Um era tão fundamental quanto o outro. Se Deus apenas respeitasse o fundamentalismo, ele teria que aceitar Caim da mesma maneira que ele aceitou Abel, ou ele teria sido injusto. Observem isto: algo aconteceu com Abel que ele sabia o que fazer. Observem essas duas árvores crescendo agora. Elas crescem de Gênesis. Essas duas árvores, Isaac, Ismael, Abel e Caim, Jesus e Judas, os dois caminhos, ovelhas e bodes, Moisés e Balaão, são duas árvores, dois caminhos. Observe essas duas árvores crescendo agora. Elas crescem de Gênesis, elas sobem para Êxodo. Havia Israel em seu caminho uma interdenominação, em seu caminho para atravessar para uma terra prometida. Não é o nosso caso hoje? Nós estamos caminhando, querendo ir para a nossa terra prometida, o céu, a glória, a nova Jerusalém. Amém. Havia Moabe, seu irmão, que tinha um bispo. Eles os trouxeram lá, e os dois irmãos, Moabe e Jacó. Está vendo? Ambos estavam fundamentalmente corretos. Moabe tinha 7 altares, 7 sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Observem os 7. Abaixo das tendas, tenda de Israel, estava 7 novilhos, 7 altares, 7 carneiros. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas Israel tinha a revelação. Amém. Percebe a diferença? Se vocês notarem, da mesma maneira que Israel adorava a Deus, Moabe adorava a Deus.
Da mesma maneira que Abel ofereceu o sacrifício, Caim também ofereceu o sacrifício. Qual era a diferença? Abel teve uma revelação. Abel sabia que lá no Éden, Deus já havia sacrificado um cordeiro, aquele cordeiro que vestiu Adão e Eva, seus pais. Então era um cordeiro ensanguentado. E antes daquele cordeiro do Éden, havia um cordeiro morto antes que o Éden fosse criado. Porque Jesus Cristo é o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então o sacrifício para Deus não era fruta, era um cordeiro morto. Abel atingiu o alvo e adorou a Deus perfeitamente. Nessa noite você também pode atingir o alvo e adorar a Deus perfeitamente. Como, pastor? Apresentando a ele um cordeiro. Que cordeiro, pastor? Você tem que se tornar esse cordeiro. Posso eu ser como o cordeiro de Deus? Pode. Porque ele disse que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, se Jesus Cristo pôde se tornar um cordeiro, e ele era, nós podemos nos tornar participantes da natureza de Cristo, divina. Então teremos que natureza? A natureza de um cordeiro. Não tem como duvidar, não tem como não reconhecer quando alguém tem essa natureza. Quando Jesus habita dentro de uma pessoa, quando esta tem o Espírito Santo. Se você não o tem, é hora de buscá-lo. Porque quando ele vier, ele buscará os seus cordeiros, ele não buscará os bodes. Você tem que ter, então, em você, esse Espírito Santo, que muda a sua natureza de um bode para um cordeiro. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que ela encontre guarida em nossos corações. Fiquemos de pé, vamos orar. E queria te dar uma oportunidade. Se você sabe que não tem o Espírito Santo, se você sabe que precisa dele, eu teria muito prazer em orar por você, se você viesse aqui e se ajoelhasse à frente, se você quiser isto. Se você sabe que o tem, você não precisa vir. Mas se sua vida te condena, se você se sente alguém fora da presença de Deus, ora, irmão e irmã, nós estaremos em sua presença em um desses dias. E se você não esteve na presença dele hoje, então que esse seja o momento em que você vem em sua presença. Se você sabe que não tem, que você precisa, ora, eu preciso mais dele, eu preciso dele demais, mas eu sei que eu o tenho. Isso me entristece, porque eu sei que nós deveríamos estar no ponto muito mais alto. E miserável homem que sou, como disse o apóstolo, o que eu quero fazer é o que eu não faço, e aquilo que eu desejo fazer, isto eu não faço. Ele tinha o Espírito Santo e continuava caminhando. Mas se você sabe que não tem uma experiência real com esse Espírito Santo e você deseja vir, eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você rapidamente. E onde quer que essa mensagem chegue, se você sabe que não é batizado em nome de Jesus Cristo, que você não tem uma vida alinhada com Deus, ajoelhe-se também e entregue sua vida a Jesus Cristo agora. Aleluia. Com nossos olhos fechados, oremos todos. Senhor Deus, o altar está aberto, Senhor, para os pecadores, para aqueles que necessitam do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, eu necessito de Ti, Senhor. Eu Te tenho, Senhor. Não porque mereço, mas Te recebi, Senhor. E eu sei que isto marca meu norte, isto guia minha estrada sempre, Senhor. E nas horas de dificuldade me mantém de pé, Senhor. O Espírito Santo é o guia que nos conduz para fora do mundo. Ó Senhor, eu oro
por todos os presentes, Senhor. Eu não sei se há alguém no altar ainda, mas eu quero orar por todos, Senhor, nesta igreja agora, reunidos aqui, e também aqueles que ouvirão esta mensagem pela internet. Eu oro que teu Espírito, que nos faz mudar a direção, que nos faz virar para onde o Senhor está, que nos mostra o Senhor acima da circunstância, do momento em que vivemos aqui, que nos dá a visão real, Senhor, do que fazer. Ó Deus, eu desejo, Senhor, que esse Espírito Santo venha sobre cada um, Senhor, desta audiência visível e da audiência que eu não posso ver, Senhor, pela internet. Eu oro que os corações sejam preparados e ungidos para a tua vinda, Senhor. Enquanto vemos as nações se mexendo e acordos acontecendo, Senhor, política, quando vemos religião podre, Senhor, quando vemos a devassidão desses dias de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que a palha está seca e que o lavrador virá para recolher os grãos, Senhor. Oh, que sejamos encontrados como grãos e não como palha. Que sejamos encontrados como aquela semente original que foi plantada. Se foi plantado milho, terá que ser colhido milho. Se foi plantado trigo, terá que ser colhido trigo. Se foi plantado Jesus Cristo, terá que ser colhido a mesmo tipo de vida que Jesus teve. Ó Senhor, nosso Deus. E por isso o desespero das nossas almas. Porque sabemos que falta muito, Senhor. Tu sabes o nosso coração, Senhor. Tu sabes que devemos caminhar mais algumas milhas, Senhor. Ó Deus, nós confiamos que se o Senhor puxou a Ló e as suas filhas e a sua família, o Senhor também nos puxará se fraquejarmos, Jesus. Estamos tentando ir, Jesus. Estamos caminhando nas águas como Pedro, ó Senhor, por tua palavra. Não nos desampares, Senhor. Não nos deixe. Nos leva mais adiante, Pai. Aleluia. Em teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Sem sua graça em mim. Sem sua graça em mim. O altar está aberto. O profeta de Deus ensinou. Vida eterna começa no altar. Se você deseja vir ao altar em reverência a Deus, se você sente de vir e adorá-lo, vamos adorá-lo por um momento, enquanto cantamos. Sem sua graça em mim. Se você quer levantar sua mão. Sem sua graça em mim. Sei onde estaria, caminhando sem encontrar a salvação, como seria ser
Meu tempo já se foi, tantos anos caminhando aqui na terra. Minha vida se gastou. Estamos envelhecendo. E servir a Deus sempre anelei. Tu sabes, Senhor, mas nunca fui tão forte. Aí que entra a sua graça, Senhor. Obrigado. Sem sua graça, não por nós, não nossa força, o Senhor que tem feito isso. Sei onde estaria eu, caminhando sem o rumo, sem encontrar a salvação. Como seria? Sei, teria que sofrer, sempre correndo, mas sem chegar, sem sua graça em mim. Aleluia, seja louvado, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O tempo está findando, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Alguma coisa está para acontecer, Senhor. Nós não temos como nos preparar sem Tua presença, Senhor. E como nos manter em Sua presença se Tu és santo, Senhor? Se os santos anjos não olhem Tua face, ó Pai, como nós estaríamos em Tua presença então, Senhor? Nós precisamos de um milagre, Jesus. Faz isso por nós, Senhor. Muda a nossa natureza, Senhor. Muda nossas mentes para a Tua mente, Senhor. Muda-nos conforme a Tua vontade, Senhor. O caminho já está posto, Senhor. É um caminho simples, mas nós não temos como prosseguir nele se o Senhor não nos ajudar. É um caminho antigo, é um caminho de santidade, Senhor. Como caminhar em santidade se temos a natureza má, ruim, mundana, Senhor? Ó Deus, é normal para um porco sujar-se de lama, e é normal para um ser humano pecar, Senhor. Precisamos de uma coisa fora do normal, Senhor. Precisamos de uma coisa sobrenatural. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. O Espírito Santo, que fez nossos irmãos do passado vencerem fogueiras, vencerem prisões, vencerem reinos, Senhor. Vencerem as arenas, Jesus. E hoje esse Espírito Santo nos faz vencer essa era morna, amaldiçoada pelo pecado. Nos faz vencer Babilônia, Sodoma e Gomorra. Nos faz vencer esse tempo maligno, essa terra amaldiçoada pelo pecado, Senhor. Não temos mais masmorras, espadas, guilhotinas, fogueiras, Senhor. Mas o pecado espalhou-se por cada esquina, Senhor. Sujeira por todos os lados. Sodoma e Gomorra, mais uma vez representada na terra. O que faremos para ser santos, Senhor? Não há nada que possamos fazer. Mas humildemente nos chegamos à Tua presença e sabemos que há um sangue derramado, um sangue santo e inocente, e que sangue que nos deu direito ao Espírito que estava nesse sangue, Senhor. Porque quando Teu sangue foi vertido na cruz, liberou o Espírito Santo, Senhor.
A rosa de Saron foi esmagada e o seu perfume impregnou aqueles que esmagavam aquela rosa. E eu sou um deles, Senhor Jesus Cristo. Foi os meus pecados que te mataram naquela cruz, Senhor. Oh Deus, isso mudou minha vida, Senhor. Oh Senhor Jesus, estamos baseando nossa esperança apenas nisto, que fomos tocados pela rosa de Saron. Oh Deus, nós não teríamos outro argumento diante de um Deus santo a não ser a cruz, onde um Cordeiro Santo deu a vida por pecadores indignos como nós. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que quando a trombeta tocar, Senhor, que não haja ninguém aqui que não esteja pronto. Eu oro em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Enquanto encomendo nosso regresso aos nossos lares, que o Senhor venha conosco e nos livre do mal, Senhor. Nos livre do mal. Nos dá a vitória, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Deus seja louvado. Enquanto cantamos Sem Sua Graça em Mim, vamos em paz. Deus abençoe a todos. Sei onde estaria eu, caminhando sem